paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo: busque o fogo e mantenha a chama. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo 24 e versículo 49. Diz assim: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. 16 de outubro de 2025. Grande Deus, Pai Todo-Poderoso, é no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que aqui estou em oração. Quero te apresentar essa pessoa que me ouve, a família dessa pessoa, minha família, minha vida. Damos-te graça, Senhor, por essa oportunidade. Dá-nos um dia de vitória para mim, para essa pessoa que me ouve, para a família de todos, a minha família. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse tema para a palavra do dia dizendo: busque o fogo e mantenha a chama. E pelo texto base que eu li aqui agora, no Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, já deu para os senhores perceberem que hoje eu quero falar sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo, que é este que veio para nos consolar. Os discípulos ficaram tristes com a partida do seu mestre Jesus Cristo. Mas ele disse: eu prometo a vocês que eu vou enviar um Consolador. E ele diz aqui: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. O batismo no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo, nada mais é do que isso aqui, tá? É um revestimento de poder que prepara, capacita o crente para ser resistente a muitas coisas que, se ele não tivesse revestido desse poder, ele não ia conseguir resistir. E também o batismo no Espírito Santo é a porta que se abre para os dons espirituais que o próprio Espírito Santo está ali para disponibilizar. Eu não tenho muito tempo aqui na mensagem do dia, vou citar somente os textos bíblicos, não vou ler o versículo, até porque eu já disse, eu gostaria muito que os senhores abrissem as suas Bíblias aí depois, ouvindo aqui a palavra, e fosse conferindo, fosse lendo também. Mas eu dei o tema dizendo: busque o fogo. Busque o fogo e mantenha a chama. O fogo, o Espírito Santo, ele é representado de uma forma simbólica de vários elementos na Bíblia, E um deles é o fogo. Então, quando a gente vai buscar o batismo no Espírito Santo, lembrando que de batismo com o Espírito Santo não significa salvação, mas quando a gente aceita Jesus, a gente vai buscar esse batismo no Espírito Santo. Veja os textos bíblicos que corroboram com isso, A gente vê em João capítulo 7, o evangelho dele, o nome dele, Evangelho de Jesus, capítulo 37 ao 39. Eu não vou ler, só vou citar os textos, mas fala Jesus aqui sobre esse Espírito Santo que, uma vez foi buscado pelo crente, quando encontra, será dentro desse crente rios de água viva para aqueles que creem. Atos capítulo 1, 4 e 8, o versículo
Aliás, diz assim, a promessa do Espírito Santo e poder para testemunhar. É aqui que fala exatamente sobre aquela promessa que eu li em Lucas, que o Senhor Jesus disse que o Espírito Santo seria realmente enviado e revestiria aqueles servos dele, né? E um dos motivos era para também servirem de testemunhas do Evangelho de Jesus. Atos capítulo 2, versículos de 1 ao 4, a gente vê esse cumprimento da promessa que Jesus fez lá no dia de Pentecostes. Aí eu falei, buscar esses textos bíblicos, né? Buscar o fogo, mas e manter a chama acesa? Deixar sempre a chama acesa, não permitir esmorecer. Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 6, ele orienta, exorta cada um de nós para que nós possamos despertar o dom de Deus que há em nós. O Espírito Santo, ele é esse que fornece os dons, né? Efésios capítulo 5, versículo 18, Paulo diz assim, enchei-vos do Espírito. Quando a gente está cheio do Espírito Santo, não há lugar para outra coisa. Não há lugar para o pecado, não há lugar para o disse-me-disse, não há lugar para a traição, para a inveja. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, diz assim, não apagueis o Espírito. Em outras versões, não extingais o Espírito, não anule o Espírito. Porque o Espírito Santo, além de a gente buscar e quando receber, a gente deve manter essa chama acesa em nós, ele traz benefícios. Ele é aquele que vem nos beneficiando. Uma das coisas é consolar. Ele consola, ele ensina. João capítulo 14, versículo 26 fala sobre isso. É ele que produz os frutos espirituais. Gálatas capítulo 5, versículo 22, 23. Ele guia, orienta, é como se fosse um motorista. Ele guia o crente no caminho certo, ele intercede, ou seja, vai ali falando por nós diante de Deus, ele testifica. Romanos capítulo 8, versículo 14, 16 e 26 fala sobre isso que eu disse agora. Atos capítulo 4, versículo 31, para encerrar, diz assim, que nesse contexto do avivamento, de manter a chama acesa, então o crente fica mais ousado para testemunhar. A gente vê a diferença de uma pessoa que é avivada no espírito para uma pessoa que é fria. É como se fosse uma carne que precisava ser assada para poder servir para alguém e outra carne que está crua. Não é que quem está com o Espírito Santo, batizado no Espírito Santo, é mais assim espiritual do que o que não é. Não é isso que eu quero falar. Mas a gente vê a diferença. Portanto, nós devemos buscar o Espírito Santo, busque mesmo, com fé, com perseverança. A gente deve também mantenha, acesa no seu coração, através de oração, através da santidade, do temor a Deus. Enfim, esse Espírito Santo transforma, consola, fortalece. Ele também é aquele que capacita a gente para vivermos e testemunharmos com poder daquilo que o Senhor, Ele quer que a gente faça na sua obra. Ótimo dia a todos, servo de Deus.